assim eu começar a gravar, os cachorros começam a latir. Meu Deus do céu. Vou tirar essa blusa aqui pra ficar mais estiloso, né? Porque ela é de ficar em casa no frio. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótima. Eu já vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que, assim, me arrancou do chão, assim, mudou minha perspectiva. Eu fui sem expectativa nenhuma e, assim, me surpreendeu totalmente, que é It a Coisa. Antes de continuar o vídeo, por favor, se inscreve nesse canal, por favor mesmo, assim. Sempre que eu trago vídeos sobre livro aqui, é um flop total. E eu tô numa luta constante entre trazer o que eu amo, falar sobre o que eu amo e trazer o que engaja. Então, assim, é muito frustrante pra mim quando eu vejo que um vídeo pra mim sobre livro, uma coisa que eu amo falar, não deu certo e flopou. Mas eu continuo trazendo porque realmente eu amo fazer. E se não estiver na internet pra fazer o que eu amo, não faz sentido eu estar, né? Mas eu quero pedir desculpa pra vocês se o som ficar assim, meio carro passando, cachorro latindo, porque assim, eu moro na rua principal e eu tenho que gravar esse vídeo agora porque nesse instante meu filho acorda e assim, ele vai acabar com esse vídeo aqui rapidinho. Não esquece também, claro, de curtir aí o vídeo, me seguir no meu Instagram, que é Rebeca Nuto. Tá aqui embaixo sempre também na descrição, tem tudo na descrição. Inclusive, o primeiro link da descrição é o meu livro. Eu tenho um livro, se você não sabe. Escrevi um livro sobre a minha vida, então vai lá. Tem muitos gatilhos, mas se você não for sensível a nenhum deles, vai lá conhecer, porque eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Olha onde está o meu livrinho, cara. Totalmente marcado. Primeiro eu quero mostrar isso pra vocês. Totalmente grifado, olha isso. Sim, eu comecei a ler esse livro em 1º de janeiro desse ano, assim, eu comecei o ano lendo esse livro e terminei dia 26 de fevereiro. Inclusive, foi um dia antes do meu filho nascer, então assim, meu filho esperou, falou assim, cara, eu vou fazer minha mãe ler logo esse livro, né, eu vou esperar ela ler logo, porque quando nascer ela não vai ter tempo pra nada, nem pra respirar, então assim, vou deixar ela ler, né. Foi bonzinho meu filho e me deixou ler. No dia seguinte ele nasceu. Eu terminei de ler o livro, era tipo umas 6 horas da tarde, quando foi meia-noite minha bolsa estourou, então assim, meu filho foi muito obediente. E aí eu comecei a ler ele assim, sem nenhuma expectativa, eu acreditei mesmo que fosse um livro que não iria me chamar tanta atenção, que eu não iria conseguir me pegar tanto assim, por ser muito grande, por eu já ter lido 3 livros do Stephen King, não ter gostado. Já li Carrie Estranha, Joyland e... qual é o outro? Aquele lá do prender a mulher na cama. Começa com S, eu acho. Jogo Perigoso, nossa, tem nada a ver com S. Mas enfim, todos os livros que eu tinha lido do Stephen King eu não tinha gostado assim, tipo, muito. O único que eu gostei, mais ou menos assim, foi Joyland, que eu dei 4 estrelas, que assim, foi uma leitura bem gostosinha, mas não foi aquela coisa de tipo, meu Deus, eu amo o Stephen King, eu preciso ler mais coisas dele. Eu só lia porque eu esperava que em algum momento fosse chegar esse momento de, eu amo o Stephen King. E chegou nesse livro. Mas antes disso, vamos pro começo. Comecei a ler ele sem nenhuma expectativa, né? Eu não tinha expectativa de nada por já ter sido, né, frustrada, assim, com o Jogo Perigoso também, que eu esperava gostar muito, porque era um dos livros que eu queria muito ler do Stephen King, e eu achei que fosse se tornar um favorito, porque eu gostava muito da sinopse dele, da história que ele ia abordar. E eu comecei a ler, e não foi isso tudo. E assim, gente, eu não sei o que falar sobre esse livro. Eu fui achando que seria uma história sobre terror, sobre palhaço, sobre medo e, enfim, uma história realmente de terror, e não foi isso, sabe? Foi isso, mas além disso. A história me surpreendeu completamente, assim, me pegou de um jeito que, de verdade, às vezes eu me pego pensando na história e eu penso, cara, eu preciso ler isso de novo em algum momento da minha vida, porque é uma história muito boa, muito bem construída. Aqui a gente tem um grupo de 7 amigos, se eu não me engano, na verdade, as lembranças do livro eu tenho que gravar assim no mesmo dia, porque senão eu esqueço muita coisa. Eu tenho a lembrança de ter um grupo de amigos, né, sendo eles uma menina e 6 meninos. E cara, foi assim, muito empolgante ver a amizade dessas 7 crianças. Eu acho que todo mundo sabe um pouquinho da história, que é basicamente que, né, um irmão de um dos personagens principais é pegado pela coisa, né, morto pela coisa. E isso não é spoiler, tá nas primeiras páginas, assim, nas primeiras 10 páginas. Ele é pegado pela coisa, né, que está dentro de um bueiro, aquela cena que, assim, é muito clichê, né, de todo mundo ver lá o guarda-chuvinha,
e a capa amarela. E depois disso, né, que inicia tudo. Isso é o pontapé inicial de tudo. Começa a história pra gente descobrir o que é a coisa. Nesse momento eu já fiquei, cara, o que é isso que tá dentro desse livro? Por que ele quer pegar a criança? Fica, na verdade, durante boa parte da história, esse pensamento, né, essa intriga de o que é. Você sempre quer ler porque você quer descobrir o que é. Apesar do livro ser muito grosso, muito grande, não tem uma página que eu tiraria desse livro, pra vocês terem uma ideia, assim, não tem uma página, porque tudo é muito necessário para a construção da história. Eu não vi o autor enrolando, não vi o autor só falando baboseira pra poder ter um livro grande, sabe? Não vi nada disso, realmente foram coisas super necessárias e que daqui a pouco, conforme você for lendo, você vai ver que aquilo fez uma noção, fez um sentido. Aqui a gente tem a história do antes e depois, né? Então é contado a história quando os meninos são mais jovens, quando acontece deles enfrentarem a coisa, quando ainda pequenos, né? 12, 13 anos nessa faixa, né? De pré-adolescência. E depois quando eles voltam a enfrentar a coisa, quando eles já são adultos. Então, assim, eles vão relembrando a história, ao mesmo tempo que quando criança, né? Vão contando a história de como eles eram, quando eles eram crianças, lembrando, né? Juntos, eles estão lembrando lá o momento que aconteceu, aí daqui a pouco a gente já volta pro passado e começa a ver como que foi. Então, assim, é uma construção genial, cara, genial. Eu não sei se, e olha que eu já escrevi um livro, então assim, eu não sei se eu conseguiria ter essa percepção, essa noção de escrever algo tão bem construído. Eu acho que um consenso entre todo mundo, até os leitores entre os leitores e escritores, é que o Stephen King, ele escreve muito bem. Ele, assim, escreve com maestria, ele sabe te instigar na história. Então foi isso que eu senti sobre a escrita do Stephen King. Eu já tinha sentido isso em outras histórias, né, que eu já li dele. Eu falei, cara, realmente ele escreve muito bem, mas nesse livro aqui, assim, gente, vocês têm noção de um livro ter 1.100 páginas e eu não consegui tirar uma página como desnecessária, porque tudo foi muito necessário pra história, sabe, assim, sensacional. E o que é a coisa, né, uma coisa assim que... Uma coisa, enfim. O que é a coisa? E sem dar spoiler, né? Fazendo o máximo pra não dar spoiler. Mas a coisa é basicamente o seu medo. Eu, por exemplo, eu tenho um medo de tartaruga. Eu tenho fobia de tartaruga. Então, a coisa pra mim seria uma tartaruga gigante, enorme, correndo atrás de mim. É basicamente isso. Então, assim, a coisa depende muito bem de quem estar olhando aquela coisa. Aqui a coisa já se passou por um mendigo. Já teve também medo do lobisomem. Então teve um lobisomem, eles tinham acabado de assistir o filme de terror de lobisomem e aí começaram a ver a coisa como um lobisomem. Então assim, depende de cada um. Mas ele aparece muito mais como Pennywise, né? Que é um palhaço. Eu queria muito descobrir por que Pennywise, porque o nome dele é assim. E, enfim, eu queria muito descobrir mesmo, mas eu não sei se eu não prestei tanta atenção, mas eu não consegui descobrir o nome dele, assim, e por que o nome dele é Pennywise, e enfim, não sei se trata também sobre isso na história, mas foi uma curiosidade minha mesmo. Algo que todo mundo que lê tem que concordar é que a amizade deles é muito devota, muito linda. Assim, foi muito incrível pra mim ver que uma amizade, depois de tantos anos, continuou com aquele apreço e aquela devoção. Tem umas cenas aqui que é de agressão contra a mulher e foi muito pesada pra mim, eu não consegui ler assim com tanta firmeza, assim, tão empolgada pra ler, eu fiquei meio agoniada, então assim, eu tive que ler assim por cima porque eu não consegui mesmo, assim, algo que particular também, né, vai de cada um, tem pessoas que gostam dessas cenas assim. Eu também gosto de cenas fortes e tal, eu gosto de livros pesados, mas essa daqui eu não sei porque eu não consegui ler. Porque assim, o Stephen King, ele é muito descritivo com as coisas, ele descreve nos mínimos detalhes, então isso se torna muito visual. Isso é bom, né, uma característica boa pro autor, mas ruim quando é uma cena tão pesada. Então você vai estar vendo muita descrição e todos os detalhes, vai passar tudo na sua cabeça, então isso é meio difícil. O livro em si, nossa, assim, foi sensacional. Descobrir esse novo amor que eu tenho agora pelo Stephen King, porque eu favoritei esse livro e eu nunca imaginei que eu favoritaria, juro pra vocês. Eu comecei a ler assim, eu falei, cara, se eu não gostar eu vou parar, porque eu não vou ler um livro desse tamanho pra dar 3 estrelas, então... Mas aí eu comecei a ler, continuei lendo, na verdade, e foi sensacional pra mim, de verdade. Gente, eu queria ler de novo, eu queria parar exatamente agora que eu tô fazendo e devorar ele, mas é impossível devorar ele com um bebezinho pra cuidar dentro de casa, né? Outra coisa que também foi bem pesada, além dessa agressão contra a mulher,
que aconteceu, né, numa cena. Também é muito estranho ver, é muito difícil, foi muito difícil pra mim. Isso aqui vai ser um pouco spoiler, mas assim, bem levinho. O pai de um dos personagens, ele é meio assim, como que eu posso dizer? Ele é nojento, assim, babacão, é muito babaca. E ele meio que tem desejo pelo filho, sabe? E é uma coisa meio doentia de você ler. De, tipo, um pai querer guardar tanto o seu próprio filho, querer ter tanto poder, tanta invasão sobre a vida do filho, sabe? Que se torna meio nojento. E assim, eu não consegui também digerir muito bem isso. Foi meio, sabe, nojento. Mas assim, é uma coisa que eu já estou acostumada, né, do Stephen King também, porque assim, todos os livros dele tem algo nojento. Jogo Perigoso também pra mim foi assim, um gatilho enorme. Não gatilho pra mim, né, porque nunca aconteceu algo do tipo comigo, mas foi assim, uma coisa muito difícil de ler, que foi sobre o abuso infantil. Então assim, foi muito difícil, assim. Joyland também tem umas cenas assim, meio perturbadoras. Carrie Estranha nem se fala, né. Então, assim, é uma coisa, assim, incomum na escrita do Stephen King. Ele escreve assim, né? Você lê se quiser, mas ele escreve assim. Uma coisa que eu não gostei aqui, algo que pra mim não foi muito legal, foi o final. Acho que todo mundo concorda com isso também, isso é uma unanimidade pra quem leu It a Coisa. Que o final, assim, tem uma cena ali que nos últimos 30 páginas, eu acho. Mas tem uma cena, assim, que foi desnecessária, que poderia ser cortada do livro facilmente. Uma coisa que eu tenho certeza depois de ler It a Coisa é que eu vou continuar lendo Stephen King. E que ele tem muita chance de se tornar um autor favorito. Ele já se tornou um autor favorito, na verdade, só por esse livro. Mas assim, eu quero ler muito mais coisas dele. Eu tô muito ansiosa pra continuar essa jornada de ler ele, porque a escrita dele é muito cativante, é muito gostosa, muito envolvente, muito profissional, sabe? Não é uma coisa qualquer, é uma coisa assim, realmente profissional. E é super pra entender o sucesso que ele tem, sabe? Porque realmente ele é um autorzaço, né, gente? Assim, ele já escreveu o quê? Uns 100 livros? E ele tem o quê? 70 anos? Então, cara, é tipo mais de um livro pra cada ano da vida dele. Então, assim, né, assim, ele é um gênio mesmo, ele escreve muito bem. Tem obras que fazem muito sucesso, né, até hoje. Meu filho acordou. Vou tentar continuar conversando com vocês, mas duvido que vocês vão prestar atenção em mim. É um livro que eu indico de olhos fechados pra quem gosta de terror, pra quem quer se aprofundar no Stephen King, pra quem tinha medo de ler ele por, sei lá, se ele ser muito grande. Mas assim, vai valer a pena, acredite, assim, é um livro que você não vai esquecer nunca. Enfim, gente, eu precisava falar um pouquinho sobre esse livro, porque assim, faz um tempinho que eu li, já faz uns 3 meses que eu li ele. E, né, não saiu da minha cabeça. Quando o livro não sai da nossa cabeça, é aquele negócio. A gente conta, fala sobre ele, vai ficar martelando na nossa cabeça pra sempre. Então eu preferi falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fiz de todo o coração. Eu gosto muito de falar sobre livros aqui. E é uma coisa que eu não quero abrir mão. Então, assim, se você está assistindo até agora, muito obrigada mesmo, porque eu sei que pouquíssima gente assiste. Então, se você está assistindo até agora, bota um emoji aqui embaixo, um emoji de coração azul, tá bom? Pra eu saber que você assistiu até o final. Eu sei que são pouquíssimas pessoas que gostam do meu conteúdo de livro, mas é o que eu amo fazer, gente. Eu não posso fazer o que eu não gosto ou que pode me dar mais engajamento ao invés de fazer o que eu amo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal aí se você não tá inscrito, tá bom? Se inscreve aqui, fica com a gente. Curte o vídeo também, que isso ajuda muito no engajamento. Vocês estão esquecendo de dar o like, então por favor, dá um like. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Tchau!